Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E o que eu queria refletir aqui com vocês sobre essa passagem, irmãos? Percebam que no versículo de número 3, finalzinho do versículo 3, a menina que foi capturada pela tropa dos sírios, ela conhecia a história do grande profeta de Israel. Leia de novo o versículo 3. Mas Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. olha que fantástico. E hoje eu até registrei aqui bem rapidinho um esboço bem simples, né? Eliseu, Naamã e Geazi. Cura pelo quebrantamento e doença pelo orgulho. Então eu pretendo estar trabalhando sobre esse assunto. Eliseu cumpre sua missão, Naamã passa pela porta do quebrantamento, Geazi desvia-se do caminho ou no caminho. Então, aqui o que eu vou trabalhar, e eu queria até deixar como um presente para vocês, irmãos. Eliseu não recebe o orgulhoso, apenas orienta o orgulhoso. Pode ver que Eliseu, ele não recebe Naamã, o orgulhoso. Ele só orienta o orgulhoso. Porque ele era um general sírio. Quando o rei de Israel fica sabendo que o rei da Síria estava mandando essa quantidade enorme de bens, porque olha, irmãos, a quantidade de prata, a quantidade de ouro e 10 roupas finas, ou seja, 10 roupas nobres. Pensa quanto valeria cada uma dessas roupas. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas finas. Pelo amor de Deus. Quanto que não valia isso em dinheiros hoje? Naqueles dias, então, imagina esse presente sendo dado a uma escola de profetas. E aí? Ia ser os discípulos do profeta de Salomão. Só que aqui Salomão já não estava mais, né? Aqui já eram algumas décadas e séculos depois. Mas eu quero recapitular que aqui os profetas, eles viviam dias horrorosos de privação, de dificuldade, de fome. Só para vocês terem uma noção, o capítulo 4 acaba falando sobre a primeira multiplicação de pães. Você sabia que a primeira multiplicação de pães na Bíblia não foi de Jesus? A primeira multiplicação de pães foi com o profeta Eliseu, 4:42 em diante. As multiplicações de pães de Jesus acontecem depois dessa. Interessante, não? Ou seja, por que multiplica pão? É porque tem pouco pão. Então, o profeta Eliseu, ele vivia muitas dificuldades. E agora chega um general rico, com posses, enviado pelo próprio rei. Eliseu não podia aceitar tudo isso? Podia. Mas Eliseu sabia que não era do agrado de Deus e não aceitou. Mas o que eu queria destacar aqui, nessa breve introdução, é que Eliseu não recebe o orgulhoso, apenas orienta o orgulhoso. E o orgulhoso fica ferido, né? Porque ele fala, ora, ele não me recebe e ainda me manda entrar no rio barrento, porque o Jordão ele é muito sinuoso e ele é barrento. E ele até diz, lá na Síria não tem rios limpos,
que eu pudesse mergulhar? E aí os servos de Naamã diz: meu senhor, se ele te pedisse algo mais elevado, o senhor não faria? Então, aceita. O que eu quero dizer em segundo lugar aqui é o meu segundo ponto da minha reflexão, que o Senhor me deu hoje de presente. Então, essa brua está bem fresquinha, tá, irmãos? Queria deixar aqui para vocês. Antes da cura da lepra na carne, Naamã precisava ser curado no coração, da pior lepra de todas, que é a lepra do orgulho. Interessante, não? A lepra do orgulho. Naamã, depois da cura, quer dar o presente para Eliseu. E Eliseu não recebe. Lembra disso? Eliseu não recebe. E Eliseu não recebe nada, ele não dá nenhuma explicação. Irmãos, guardem isso. O profeta, ele depende de Deus. Ele não depende do cofre dos reis, nem dos poderosos, nem dos orgulhosos. Guarda isso no seu coração. Quem vai te sustentar no ministério é Deus. Não é a igreja, não é o dízimo dos irmãos. Quem te sustenta no ministério é Deus. Quem te sustenta na vida é Deus. Quem te sustenta na tua família é Deus. É Deus. E quando a gente perde isso de vista, a gente começa a se negociar como as coisas da vida. E na realidade, quem nos sustenta o tempo todo no trabalho ou no ministério é Deus. Guarda isso. Quem vai sustentar vocês durante esses anos de estudo é Deus, porque é Ele que sustenta os seus servos. Porque o que você tem pode não ser ouro, o que você tem pode não ser algo tão notável para as pessoas, mas aquilo que você tem é sagrado. A palavra que você tem é sagrada. A reflexão que você tem é sagrada. Onde você bota a planta dos seus pés naquela casa simples, nessa casa simples, é sagrado. O que você toca é sagrado. E aqueles que veem o sagrado na tua vida querem um pedaço disso. Porque na realidade não é nosso por causa da nossa virtude e não é sagrado por causa da gente. É sagrado porque a unção de Deus extravasa daquilo que a gente faz. Então, Naamã, ele não deixa a prata, nem o ouro, nem as capas, mas ele pede um pouco da terra do profeta. Guarda isso, irmãos. A terra do profeta é maravilhosa. A terra do profeta faz com que homens poderosos queiram para eles. Acabam dando mais valor do que qualquer outra coisa, porque é a lembrança do milagre, é o memorial. Aqui é meu último ponto. Aí eu vou falar sobre Geazi. O que acontece? Ah, meu Deus do céu. Aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Geazi. Geazi era o discípulo do profeta que ele deseja aquilo que ele não podia nunca ter desejado. Desejou aquilo que Deus não queria aos profetas. Ele tentou dar uma ajudinha para Deus diante da vida difícil de profeta. Geazi não segue os passos do líder, no caso Eliseu. E a doença do primeiro orgulhoso agora cai sobre o discípulo que não segue os passos do líder. Ah, meu pai. Um discípulo do profeta agora amaldiçoado e um general sírio que era orgulhoso, passou pela porta do quebrantamento, foi exaltado e curado. Agora percebam que a lepra também aqui em Geazi não foi somente a lepra pela lepra. Lembra que Naamã era orgulhoso? Passou pela porta do quebrantamento? Dizem que a porta do quebrantamento ela é tão baixinha, irmãos, que a gente tem que se arrastar para passar por ela. Só passa quem está bem quebrantado. Mas quando você passa, depois que você passa, você encontra a tua vitória. Agora, e quem não passa pela porta do quebrantamento? Não tem a vitória. O discípulo do profeta faz o caminho oposto. Ele, ao invés de seguir o exemplo do profeta e o exemplo, inclusive, de Naamã, que foi humilde, o que ele faz? Ele se torna orgulhoso. Ele não deseja mais as coisas dos profetas, mas as coisas dos homens. E ele teve a última chance quando foi interrogado pelo profeta Eliseu, e ele mente. Por isso que ele foi sentenciado, ele e toda a família dele. Ficou com posses, com ouro e com lepra pro resto da vida, que não valeu de nada. Guarda essa breve reflexão. A gente vai estar trabalhando nos profetas e eu quero deixar com vocês porque eu acredito nisso, irmãos. Muitos servos de Deus não têm sido curados ou abençoados porque não passam pela porta do quebrantamento. Antes
vivem com seu orgulho, com as suas desculpas, com as suas auto-vitimações, e a vida deles são marcadas de uma lepra espiritual que contagia todos que estão ao redor deles. E aqui fica um alerta. O profeta Eliseu, ele não recebeu o orgulhoso Naamã, mas depois que Naamã foi curado, ele recebeu. Porque profeta não tem tempo para orgulhoso. Profeta gasta tempo com gente quebrantada. Guarda isso. E o profeta Eliseu também não pôde fazer nada pelo seu discípulo Geazi. Ora, pastor, por que o profeta Eliseu não pôde fazer nada? Porque, irmãos, aqui já não era mais o profeta Eliseu, era Geazi Deus. Porque quem mentiu, quem negou, quem desconsiderou, quem foi, na realidade, Geazi a Deus. E, naturalmente, o Eliseu só foi mais um que foi desprezado por ele. Guardem isso, no nosso ministério muitos vão nos desprezar, muitos vão dar desculpas, mas não estão desprezando simplesmente a nós, está desprezando a Deus. Deixa eles seguirem o rumo deles e guardam isso no coração, irmãos. Nunca tentem dar uma ajudinha para Deus. Percebam que nesse episódio aqui que eu acabei de ler, Eliseu não deu nenhuma ajudinha para o orgulhoso Naamã, e a atitude dele de firmeza fez com que Naamã se quebrantasse. E também não deu nenhuma ajudinha para o discípulo dele, Geazi. Porque agora o Geazi precisou aprender sozinho e com a lepra. E quem sabe, só lá no céu nós saberemos, porque a Bíblia não conta. Quem sabe Geazi depois buscou a Deus e pediu perdão e foi curado da lepra. Não sabemos. Mas tem coisas que a gente não pode fazer. Muitas vezes existem pessoas que vão sofrer diante de nós, fora da igreja e dentro da igreja, que a gente não pode fazer nada, porque nós não somos Deus. E quantas são as vezes que a gente quer dar uma ajudinha para Deus, recebendo os generais sírios e impede a bênção, recebendo o presente que não é para receber, e muitas vezes tentando segurar os Geazis que estão ao nosso redor. Tem vezes que os Geazis, a gente simplesmente tem que deixar Deus cumprir o que Ele deseja para cada um. Tá bom, meus irmãos? Guarda essa palavra no coração. Deixa essa breve reflexão para vocês, tá bom?